A gente discutia na aula passada conceitos de justiça, a gente discutiu diversos temas, diversas discussões a respeito da justiça e de como que isso afeta a, o pensamento do cristianismo. Até no final a gente estava discutindo o conceito lá do Anselmo da Cantuária do conceito de justiça baseado na ideia de pagamento de dívidas e que, portanto, ser justo é pagar as suas dívidas. Se você deve, você paga. Conceito que acompanha a justiça laica, por assim dizer, de grande forma, porque a justiça é um aparelhamento também de contratos sociais. Esses contratos sociais, é, além da parte criminal, da parte civil, tem toda a parte também dos contratos estabelecidos entre pessoas, né? Ou seja, se você deve, seja dinheiro ou seja uma obrigação, uma tarefa, a sua obrigação é cumprir. Justo é quem cumpre, quem paga as suas dívidas, quem faz aquilo que está combinado pelos contratos sociais. É claro que há também daí uma massa de pessoas que, por razões de escolha, por razões de continência, de contingência, acaba não cumprindo esses acordos, então são os injustos, que são os punidos. É, outro livro que trata sobre teologia luterana, que depois eu posso recomendar para vocês também. São dois livros que foram lançados na época ali de 2016 para 2017, em celebração dos 500 anos da Reforma, que recuperava diversos temas da teologia da Reforma. Então, eu tenho que pegar o sumário dos dois livros para lembrar em qual dos dois está. Um foi produzido a nível internacional na Europa, e outro foi produzido no Brasil. Então, os temas as perspectivas são um pouco diferentes, mas os temas às vezes se combinam. E tem um texto lá de um teólogo que ele vai falando de como que o conceito de justiça dentro do cristianismo vai mudando no decorrer da história. Porque no cristianismo antigo, especialmente no início da patrística, Jesus era aquele que salvava da dívida. A pessoa, então, estava com pecado, estava em dívida, e o credor dessa dívida era o diabo, né? A morte. Ele que tenta, ele que causa o mal, ele que cobra dessa forma a dívida. Então, o sacrifício vicário de Cristo seria é, um, um atentado contra o poderio do diabo e que, portanto, liberta a pessoa dessa dívida. E até quando se fala dentro do Novo Testamento que o ser humano é livre, o conceito usado lá não é livre, de alguém que nasce. Pensamos na sociedade greco-romana, em que há pessoas livres e pessoas escravizadas. O conceito que se usa para se referir ao cristão não é o livre como cidadão grego ou cidadão romano que nasce livre. O conceito utilizado é liberto, que é a pessoa que era escrava e que tem a sua escravidão, então, no Brasil se dizia alforria, né? A libertação da escravidão. Se torna, a partir dali, uma pessoa livre. Que as pessoas que nasceram livres nunca vão reconhecer como um igual, como uma pessoa livre igual. Mas o conceito no Novo Testamento, quando o português traduz por livre, ele deveria, na verdade, traduzir por liberto, porque é a pessoa que passa da condição de aprisionado para a condição de liberdade, e sempre usufruiu de liberdade. É. A mudança que ocorre quando chega na Idade Média é que agora o conceito de justiça não está mais na libertação da dívida, mas no pagamento da dívida. E por isso que o credor, na teologia da Idade Média, não é mais o diabo, mas sim Deus. Deus é o próprio credor da dívida. É com Deus que a pessoa tem a dívida. Então, a dívida não é uma escravidão, não é um cativeiro, não é um aprisionamento do ser humano do qual ele precisa ser liberto. A dívida é aquilo que, justamente, de maneira justa, se deve a Deus. E essa dívida, então, precisa ser paga. E daí, o sacrifício de Cristo não é mais uma
afronta não é mais uma destruição do poderio do diabo, mas é o cumprimento da noção de justiça de Deus, que é o credor. Então, Cristo não morre para, como eu dizia nos outros encontros, né, quando a gente discutia a cristologia, para pregar essa peça no diabo, né, de se apresentar como ser humano. O diabo vai lá e cobra a dívida desse ser humano que é Jesus de Nazaré, e daí ele vai e ressuscita, e daí arromba o poder do diabo, mas agora Cristo se sacrifica então para o próprio Pai, para o próprio Pai que ele realiza o seu sacrifício e cumpre a justiça que deve ser cumprida, que é como que o ser humano paga a sua dívida perante a Deus, morrendo, porque o pecado do ser humano é tão grave que só se paga com a morte, com sangue. Cristo morre e paga a dívida. Então perceba que há uma mudança tanto do papel do credor da dívida, como da noção de dívida, e daí, consequentemente, da noção de pobreza também. Se no cristianismo antigo a pobreza era vista como uma virtude, agora a pobreza, a partir da Idade Média, é vista não como uma virtude, mas como um mal, porque o pobre é aquele que não pode pagar as suas dívidas. E, portanto, permanece na escravidão, permanece na prisão, permanece na dívida e permanece na sua condição de pobreza. Isso, então, é claro, é uma correlação entre uma estrutura econômica que vai se criando e a estrutura religiosa. Claro que quando o cristianismo surge, a estrutura econômica mercantilista é a mesma, talvez até mais aflorado do que na Idade Média, em que a comercialização teve um certo decaimento. Mas o cristianismo surge entre escravos, né, entre pessoas pobres, e, portanto, pessoas que são contra as dívidas. Agora, na Idade Média, estruturado, o cristianismo é a religião dos senhores, é a religião dos banqueiros, é a religião dos senhores de terra, é a religião dos burocratas, e a igreja também é uma instituição que empresta dinheiro e que cobra dinheiro. Então, a mentalidade a respeito do papel da dívida muda completamente. E acho que com isso a gente consegue também fazer ecos de como que essa noção de dívida, de pagamento e de Deus como credor, ou Deus como libertador da dívida, acompanha até hoje as nossas noções teológicas na contemporaneidade.